Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para te convidar para participar conosco deste culto ao nosso Deus, um culto especial em que nós vamos dar início aqui hoje, neste culto, orando ao Senhor nosso Deus. Este é um culto de oração e por isso nós iremos estar dirigindo ao nosso Deus em oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus. E pedimos ao Pai que Tu nos abençoes, que este culto seja uma bênção no qual nós possamos receber do Senhor as Tuas dádivas, as Tuas respostas, as nossas orações. Nós clamamos a Ti, pedindo que Tu nos concedas acesso à Tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim te convidamos para cantar um louvor bendizendo ao nome do Senhor.
Amém, irmãos, graças a Deus podemos falar com Deus em oração. E agora nós temos alguns recados de Deus para o nosso coração através dos dons espirituais. Dom espiritual é aquela manifestação do Espírito Santo para revelar aquilo que está oculto. E nós vamos agora pedir a um dos nossos pastores que ele vai transmitir alguns dons espirituais e Deus quer falar ao seu coração com esses dons espirituais. O Senhor Deus revelou um casal que iniciou um pequeno comércio há 1 ano. E desde então tem prosperado, mas nesses últimos dias estão preocupados com os acontecimentos mundial, pois correm o risco de ter que fechar a empresa. Um comerciante vizinho os convidou para assistirem esse culto de oração e o Senhor Deus revela para eles perseverarem na comunhão, pois através da fé terão vitória na vida profissional e terão a experiência de salvação. O Senhor Deus revelou um casal que tem 2 filhos e esse casal está passando por momento de prova e de aflição. O esposo está desempregado e a esposa está sofrendo de uma depressão. Não sai do quarto. O marido tem saído em busca de trabalho para poder sustentar a família. O Senhor Deus revela para essa família voltar para a comunhão da igreja, pois dessa forma serão abençoados e uma porta de emprego será aberta para o esposo e a esposa será curada da depressão e continuarão firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que é vivo e a um Deus que fala ao nosso coração. Por isso agora vamos continuar cantando mais um louvor ao nome do Senhor e desta vez iremos cantar um louvor das nossas crianças, intermediários e adolescentes da igreja. Vamos cantar juntos, bendizendo ao nosso Deus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Seja louvado o nome do Senhor nosso Deus por estarmos na sua presença. E por estarmos na presença de Deus, nós iremos ouvir agora mais uma vez outros dons espirituais através dos quais nós iremos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração e um dos pastores vai agora assumir a palavra para transmitir os dons espirituais da parte do Senhor. O Senhor Deus revelou um jovem que está desempregado. E isso tem trazido para ele um desânimo e ele tem se esfriado espiritualmente. E não tem ido aos cultos, mas está sentindo muita falta dos louvores. Ele tem assistido os cultos online e o Senhor Deus revela para ele voltar para a comunhão da igreja, pois em breve uma porta de emprego lhe será concedida e ele deve descansar e esperar com paciência, pois grandes bênçãos ele alcançará na presença do Senhor. O Senhor Deus revelou um varão que está com muita dificuldade no relacionamento com a sua esposa. E ele já sentou em seu coração que se esta será a última semana em sua casa. O seu filho, que é um servo obreiro e fiel na casa do Senhor, irá fazer um apelo para o seu pai, reverter a situação. E eles assistirão este culto juntos e o seu pai irá ouvir esta revelação. Será liberto e ele entenderá
que deve permanecer junto com a sua família. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus nos fala através do seu Espírito Santo. Isso alegra o nosso coração, por sabermos que Ele está falando aos nossos corações neste culto. E mais, a partir de agora, então, nós vamos, por isso, agradecer ao Senhor, glorificando a Deus, cantando mais um dos louvores, bendizendo ao nosso Deus. Cante conosco. Ó Senhor, Tu és o meu pastor, nada vai me faltar. Estou sofrendo, estou no vale, vem me consolar. Todos os dias sinto Tua bondade, a misericórdia me seguindo. Eu não temerei, e a vitória alcançarei. Mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em Ti vou Senhor, eu sei que tudo tem seu tempo aqui. O meu momento é de pranto, mas a alegria vai chegar. Eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em Ti vou Mas eu tenho que esperar o tempo passar. Durante esse tempo preciso descansar. Jesus leva minha alma às águas tranquilas e pelos verdes pastos comigo vem ficar. Em Ti vou descansar. Em Ti vou esperar. Amém, louvado seja o Senhor, glorificado seja o seu santo nome. E eu quero agora convidar a sua atenção
para nós lermos um texto da Palavra de Deus, um texto bíblico na Palavra de Deus, na Bíblia, e nós te convidamos para abrir a sua Bíblia, se tiver a Bíblia na mão, ou até mesmo acompanhar conosco na tela o texto que iremos ler da Palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 11, no versículo 13. E nós vamos ler a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos diz assim, vamos ler. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos? Acabamos de ler a Palavra de Deus. Vamos agora, então, entender o que o Senhor está falando conosco através da sua Palavra. É um texto da Palavra de Deus, da Bíblia, no qual o Senhor Jesus nos fala a respeito da relação entre os pais e os filhos. E quando se fala dessa relação, ele exatamente coloca aqui a condição nossa como filhos e a condição do Senhor nosso Deus como Pai. Porque ele começa a nos falar a respeito de um grande segredo que é a nossa oração a Deus. Quando nós oramos a Deus, quando nós nos apresentamos diante de Deus com as nossas necessidades, nós sempre fazemos isso na condição daqueles que necessitam da bênção de Deus. Como o filho que chega diante do pai e pede a ele algo que somente o pai pode lhe dar. E o próprio Senhor Jesus deixou claro isto nessa passagem, nos versículos anteriores, falando a respeito do relacionamento dos filhos com os pais, no sentido de pedir ao pai alguma coisa. E quando pedia, o pai sempre lhe dava, nunca lhe dava algo diferente daquilo que o filho lhe pedia. O próprio texto diz, qual é o pai dentre vós que se o filho pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então Jesus faz essa pergunta para mostrar que os pais, eles são sempre capazes de atender aos pedidos dos seus filhos e atender conforme eles pediram. Então agora o Senhor Jesus, nesse versículo, ele fala que nós, ainda que sejamos maus, por que maus? Porque aquilo que nós somos capazes de dar a alguém é sempre o suficiente para ele viver esta vida presente, seja um pão, seja um peixe, seja um alimento para esta vida aqui, seja um bem qualquer desta vida aqui, uma herança deixada para as gerações futuras ou para os nossos filhos. Isso são coisas que faz parte da nossa existência aqui neste mundo. Mas chegou um momento que o Senhor Jesus faz agora uma comparação com alguém que não é mau, alguém que é bom, que é o Pai Celestial. Jesus, certa feita, falou a respeito do Pai, dizendo que bom é Deus, porque Ele faz chover e dar sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Então, o Senhor Jesus agora nos leva a entender que as bênçãos que nós precisamos de Deus, que nós podemos pedir a Deus, são bênçãos que são de caráter eterno. E Ele usa uma bênção que nós precisamos pedir a Deus, quando Ele diz assim, quanto mais o vosso Pai Celestial, ou seja, o vosso Pai que está nos céus, vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem o Espírito Santo a Ele. Então, o que é pedir o Espírito Santo? Pedir o Espírito Santo é pedir o consolo, é pedir a presença do Deus Espírito Santo em nosso coração. Aquele que Jesus Cristo, quando Ele orou ao Pai, Ele pediu ao Pai que enviasse outro Consolador. E este outro Consolador, ele foi exatamente o Espírito Santo que veio para permanecer conosco para sempre. De maneira que o Espírito Santo veio para nos consolar. Então, pedir o Espírito Santo é pedir algo eterno. É pedir o Consolador não somente para esta vida aqui, mas é pedir aquele que nos reveste do poder de Deus. Porque o Senhor Jesus, quando falou a respeito do Espírito Santo, Ele disse que o Espírito Santo ele viria para consolar os seus servos, consolar a igreja, consolar aqueles que pedissem ao Pai o Espírito Santo. Mas, acima de tudo, também, o Espírito Santo iria revestir aqueles que pedissem o Espírito Santo ao Pai, revesti-los de poder, de graça. E isso é importante, portanto, porque isso faz parte de uma oração que é feita ao bom Pai. Nós, como pais, nós aqui nesta vida, o Senhor Jesus disse assim, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Isso é notável,
porque ainda que nós amemos os nossos filhos, mas damos a eles sempre aquilo que vai levá-los a viver esta vida presente. Mas o bom Pai que está na eternidade, Ele nos dá uma vida que é eterna. Pedir o Espírito Santo é pedir vida eterna, é pedir a salvação em Jesus. É, portanto, a condição que hoje nós fazemos aqui um apelo não só para aqueles que não creram ainda no Senhor Jesus, mas aqueles que já creram, são crentes em Jesus, precisam estar revestidos do poder do Espírito Santo, precisam ter os frutos do Espírito Santo, precisam ser abundantes nos dons do Espírito Santo. Então Jesus disse que o Pai Celestial, Ele dará sim o Espírito Santo àquele que pedir. Hoje é um dia de oração, é um culto de oração, e neste culto de oração você pode fazer esse pedido a Deus. Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo me revista do Teu poder. Eu quero que o Teu Espírito Santo habite no meu coração. Eu quero que o Teu Espírito Santo me console, me conforte, porque eu estou precisando de um conforto espiritual. E assim, Deus, neste culto ainda hoje, te dará esta bênção atendendo a sua oração. Louvado seja Deus. Que Deus então abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. E logo em seguida, nós vamos agora cantar mais um louvor, bendizendo ao nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui agora para encerrar este culto fazendo uma oração. Este culto é um culto de oração e nós vamos terminar este culto fazendo uma oração. E onde quer que você esteja, quem sabe até mesmo você está com a sua família nesse momento assistindo a este culto, agora coloca a sua vida juntamente com toda a sua família, porque nós vamos orar ao Senhor e a nossa oração vai chegar diante do Pai e Ele vai enviar a operação do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças e glorificamos o Teu nome pelas Tuas bênçãos, Senhor, que são tão abundantes sobre as nossas vidas. E nesta hora, ó Pai, como Tu abriste a porta da graça
para podermos bater a essa porta e poder saber, Senhor, que se pedirmos, o Senhor nos dará. E se buscarmos, nós acharemos. E se nós batermos a porta se nos abrirá. Sim, Senhor, estende agora a tua mão para abençoar cada um daqueles que está diante da tua presença nesta hora. Cada família, cada lar. Estende assim a tua mão, ó Deus, para que a oração possa ser ouvida no trono da tua glória e a tua bênção possa ser derramada copiosamente e abundantemente. Nós oramos e bendizemos a ti e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Nós estamos agora encerrando este culto, mas antes de terminarmos aqui, nós queremos transmitir aqui algumas informações. Primeiramente, esse QR Code que aparece na tela aqui agora, você pode acessar através da câmera do seu celular e ali ser direcionado para um atendimento àqueles que estão no exterior. Então, as pessoas estão no exterior, querem uma oração, querem um atendimento, então pode usar o número que esse QR Code vai te direcionar. Também outro QR Code destinado a você enviar a sua experiência com Deus, a experiência com a obra do Senhor, com a igreja, com a palavra aqui hoje e com até outras mensagens que você tem ouvido na nossa rede de comunicações, e escreve e manda a sua experiência e queremos ouvir aquilo que você tem a dizer. Também, por último, temos também um telefone de chamada gratuita, que é o 0800 707 3076. Esse telefone você pode ligar, um pastor vai te atender, vai orar pela sua vida, você pode pedir a sua oração e pode estar certo, não será pedido nada, não será cobrado nada, você vai poder realmente receber uma bênção, que alguém vai orar pela sua vida e você vai receber uma bênção. Portanto, assim, encerrando este culto, nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.